todo mundo aí gosta de música. Não sei se vocês costumam fazer instrumentos musicais, principalmente nesse momento estranho, né, que a gente está vivendo, novo para todos nós. É interessante pensar que às vezes a gente precisa cantar, fazer barulho, gritar e não sei, às vezes a música é esse espaço de expressão importante. E por isso também que eu pensei que essa oficina podia ser interessante, porque eu normalmente faço esses instrumentos com lixo mesmo. Eu vou falar um pouco do processo de criar os instrumentos musicais e de como é que, como é que eu comecei a fazer a música por aqui. Fazemos música com tudo e mais alguma coisa que aparecer por casa. É isso aí, Francisco, a ideia é essa mesmo. Eu não sou da música, sou apaixonada por música, gosto muito de cantar, mas não é minha profissão, não tenho assim uma habilidade extra e infelizmente não tenho muita habilidade com instrumentos musicais. Porém, eu sempre gosto de trabalhar na contação de história, nas atividades com crianças e com adultos também, o corpo, a voz, e também criar instrumentos e coisas que façam sons, porque somos seres musicais, né? A fala é uma forma musical de se comunicar e quanto mais a gente acrescenta riqueza nessa sensibilidade, nesses sons, melhor. Então hoje a nossa ideia é fazer instrumentos musicais juntos a partir das coisas que encontramos em casa. Como o Francisco já falou muito bem, qualquer coisa vale. Então, assim, a primeira coisa, para não ficar um ambiente caótico, já que estamos tendo que conviver o tempo todo juntos, com a mamãe, com o papai, com o cachorro, com o titio, com o papagaio. E às vezes, se resolvermos fazer música o tempo todo, pode ser um pouco estressante. Eu aconselho que o momento da música seja um momento em família. Um momento de fazer uma banda, todos cantarem, fazerem bastante barulho, bastante bagunça. E depois reduzir um pouco o som tão intenso, não é? Minha ideia, primeiro, é apresentar para vocês alguns instrumentos que ao longo desses 3 anos eu fui criando. Alguns deles não têm uma vida muito longa, porque chacoalham muito na mão das crianças, mas outros seguem vivos. Então, vou começar das coisas mais simples, que certamente vocês já fizeram, ou pronto, se não fizeram, vão fazer hoje. E depois vou mostrando algumas invencionices um pouco mais complexas, tá? A coisa mais simples de todas, que tenho certeza que todos aí já fizeram, pelo menos no carnaval em algum momento, é uma garrafinha com... Pronto, aqui tem arroz, sementes, coisinhas assim. Então, eu tenho várias dessas garrafinhas. Aqui eu usei café. Aqui eu usei algumas sementes que caíram das árvores aqui de casa. Aqui eu usei uma bolinha muito especial que eu ganhei no Natal, do grupo Fantástico, que é o trabalho voluntário que eu faço, que é o Brincar de Rua, que inclusive tá, assim, me ajudando a divulgar essa live aqui, e a que eu vou fazer no sábado, com um festival que eles inauguraram para realmente difundir todos os talentos dos Guardiães do Brincar. E no Natal eu ganhei essa bola aqui, com um bilhete muito lindo. E aí, no carnaval eu fiz uma contação de história e comecei a picotar algumas folhinhas folhinhas de árvore para fazer um confete orgânico. Só que essa daqui era uma árvore que eu não sabia se ela podia ser venenosa ou não, então o que eu decidi foi colocar dentro da bolinha e transformar num chocalhinho. E é bom que essa bolinha eu posso usá-la em várias funções. Então, olha, aqui tem um barulhinho. Esse aqui é um outro som
que são umas pedrinhas que eu tenho e coloquei em vários saquinhos de meias. Então, olha, agora vocês prestem atenção para ver se escutam os sons. Esse som aqui das pedrinhas é bem gostoso e ele também serve para fazer uma massagem. Agora, uma coisa importante, para trabalhar com crianças pequenas, bebês, ou mesmo se forem fazer em casa. Aqui no caso eu peguei uma meia calça que tinha rasgado e fiz várias voltas nela, amarrei. Então tem aqui umas 4 camadas de meia. Então não corre risco disso aqui desamarrar e das pedrinhas soltarem. Essas pedrinhas são umas pedrinhas que eu já tinha aqui em casa, porque a ideia é sempre essa, é reaproveitar materiais que a gente já tem, né? E esse som aqui das pedras é bem gostoso, mesmo na sacolinha aqui é bem gostoso. Pronto, esses daqui são instrumentos que todos eles estão com sons diferentes. Todos estão com sons diferentes e são muito simples de fazer. Nem precisava eu estar mostrando necessariamente como faz, mas basicamente eu vou explicar. Vocês vão pegar, se precisar, né, por exemplo, para o arroz, vão pegar um funil, abrir aqui a garrafinha e colocar os ingredientes. Se for uma coisa maior, você vai colocando um a um. Eu quero saber quem aí que está me vendo, adulto, criança, já fez algum instrumento parecido com esses daqui. Esses são os simples e que são com elementos secos que a gente está usando aqui. Mas se vocês observarem, tem uma diferença de tom, então dá para brincar bastante com isso. Pode-se fazer instrumentos diferentes, às vezes pode usar, por exemplo, aqui eu usei arroz e macarrão, mas pode-se usar, como eu usei aqui, café ou coisinhas que vocês encontraram. Essa coisa da meia, ela é interessante, não só para coisas assim, que você tem o toque, né? E a experiência sensorial do toque, como você pode usar também os aromas. Eu recentemente gostei de fazer uma experiência com as garrafas e com as meias, usando plástico para colocar os ingredientes, mas também usando a meia para isolar e para eu poder deixar que o aroma passasse. Então, tem aqui o exemplo, que eu peguei uma embalagem de queijo, que tem aqui, que vocês não sei se vocês vão perceber, é uma caixinha do queijo, que é um plástico. E fiz 2 camadas de meia, amarrando. E aqui dentro eu coloquei o café, não sei se vocês vão perceber, café e canela, canela em pau. Estão percebendo? Então, além de fazer o som, tem um cheiro muito gostoso. A meia tava limpa, tá? Porque o cheiro é só do café e da canela, não é cheiro de chulé de meia, tá bom? Então, olha, essa é uma ideia muito divertida, que você pode fazer um instrumento com plástico ou metal, se vocês tiverem uma lata de metal, e usar o tecido para poder deixar com que o cheiro passe, tá? Todo mundo acompanhando? Muito bem. Outra ideia que eu fiz também foi a mesma coisa com a garrafa. Agora, tem uma questão. Esses materiais, assim, eles, como se a criança for muito pequena, ela vai apertar. Então, isso não tem uma duração, uma vida muito longa. Porque, pronto, o plástico vai trabalhando, vai sendo manuseado e pronto, já tá todo amassadinho. E tudo bem, aí você consegue desamarrar ou desfazer o que você fez e reutilizar numa outra garrafa, se for o caso, ou reutilizar em outro instrumento, tá? Esse daqui também tem café, é muito cheiroso, estão percebendo aí pelo brilho. E faz muito barulho, tá? Então, esses são instrumentos muito simples, que vocês, se já tiverem os materiais por aí, podem ir conversando e fazendo, tá? E se tiverem alguma dúvida eu ajudo, mas isso aqui é muito simples. Se a criança já for maior, vocês não precisam nem se preocupar tanto
envedar e proteger. Se forem bebês, é importante tampar bem isso. Aqui no caso até não é tão perigoso porque estamos usando, por exemplo, arroz ou elementos naturais, né? Que a criança se ingerir não é nada problemático. Mas aqui, por exemplo, tem que estar isolado com a fita porque é perigoso mesmo, porque eu não sei se isso aqui pode ser tóxico, ou seja, é importante sempre se preocupar de proteger e deixar ao máximo seguro esses instrumentos. Uma variação dessas garrafas tem as garrafas sensoriais, ou seja, essas são instrumentos com garrafas, certo? Mas tem as garrafas que você pode fazer essa mesma coisa, só que inserindo diferentes texturas e sons, que são com água e também com cores. Você pode colocar lá purpurina. Aqui no caso eu tenho uma garrafa que é muito boa, porque é um material mais duro, e eu criei aqui tipo um mar. Você tem a areia, tem as conchas, e eu botei um pouquinho de pigmento para ficar só um levezinho verde. E tem as conchinhas do mar, que algumas eu catei e encontrei nas peregrinações da vida, e outras que você pode comprar, às vezes vende em loja. Eu até tenho aqui algumas, que só o saquinho novamente já serve como instrumento, né? Já é super interessante esses sons. E a forma como você pode manusear esses instrumentos e a forma como você pode lidar com isso vai fazer diferentes texturas de som, por assim dizer, certo? Então aqui você tem um elemento que ele já é interessante visualmente, né? Você pode ficar observando as conchas e também pode fazer sons. Som de tormenta. Pode lembrar de quando você ia na praia, tomava um banho de mar e desejar que isso aconteça em breve. Pode levar ela para tomar banho com você no chuveiro e lembrar dos banhos de mar. É uma garrafa importante nesse momento. Então, essa é uma variação das garrafas com líquido e com conchas, mas que vocês podem botar o que for. Tem gente que usa, por exemplo, às vezes algodão e umas cores mais escuras e faz como se fosse tipo universo. É bem interessante esse tipo de garrafa sensorial, gosto bastante, tá? É uma variação, não sei se vocês já fizeram. Se já fizeram, falem aí. Sim, já fiz, muito legal, adoro. Ou, nossa, nunca tinha pensado em colocar água na garrafa, que é de água. Não sei, né? Bom, isso é uma parte das variações das garrafas. Outra possibilidade com a garrafa que eu fiz o outro dia foi, por exemplo, com essa garrafa aqui. Eu a cortei no meio, dei uma lixadinha, tá? Pra evitar que, que ficasse com as farpinhas e que pudesse machucar quem estivesse manuseando. E tive vontade de fazer um brinquedo, que no Brasil chama reco-reco, não sei como se chama aqui em Portugal. Então eu criei isso. Não funcionou, tá? Não deu muito certo esse brinquedo, porque o plástico é mole, não dá 100%, não funciona bem. Mas a ideia era que isso aqui, ao girar, fizesse o barulho de reco-reco. O reco-reco normal é aquele que você gira assim e aquilo faz tá, 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 tá. Mas esse aqui não é exatamente assim, mas ele funciona. Eu posso usar um outro palito que você pode usar, mas pode usar palito de churrasco também, ou qualquer graveto que seja bem duro, que não esteja partindo fácil, e fazer esse tipo de instrumento aqui. Já é um tambor, já é outra vibração, certo? Oi, Cláudia! E... Então, esse aqui já é um outro instrumento que funciona muito bem. Aliás, ter palitos é uma coisa muito, muito interessante, porque você pode batucar em absolutamente tudo.
e experimentando os sons que aquilo faz, né? Então, ver coisas que tenham líquidos, sons com lata e com vidro, lógico que com delicadeza, tá? Não é pra sair fazendo uma bateria com vidro que não vai dar certo isso. Mas dá pra ir experimentando. Então esse foi um som interessante. Como a garrafa também tem essa textura, eu posso experimentar outros sons, certo? Bom, uma variante também da garrafa, tá? Se tiver um garrafão de água, aquele garrafão de 5 litros, aquilo é um tamborzão que dá pra fazer um batuque fenomenal. E se for a hora da banda da família, dá pra pegar muitos elementos da casa e transformar em batuque. Quem aí tem ideia de algum elemento que dá pra botar na hora da banda da família? Pode pegar e fazer uma bateria de panelas. Várias coisas divertidas. Por exemplo, boa! Lata de refrigerante com feijão dentro. Irmão mais novo? Gente, que absurdo! Vai fazer batuque no irmão mais novo? Nada disso, Rui. Péssimo irmão você, péssimo. Balde, exato, um stomp, né? Uma banda super divertida. Aqui em casa tinha essa tampa de uma panela que é super bonitinha, mas ela tava, primeiro que ela não tinha panela e segundo que ela tava sem essa parte. Poderia ter resolvido, colocado qualquer coisa ou arrumado um cabo de madeira para transformar isso aqui de novo numa tampa, mas ela não tinha panela e eu achei que isso aqui poderia ser interessante para ser um prato de música também. Opa! Então eu peguei esse penduricalho aqui e com um pauzinho então aqui, olha, vocês têm dois tons, tá vendo? Tem a parte do meio e a parte das bordas, que faz sons diferentes. Muito bom, né? Então já dá pra ir fazendo uma banda maravilhosa. Não sei como é que tá em termos de sonorização aí a casa de vocês, mas aqui já tem possibilidade de muito som, tá? Além desses instrumentos que são naturais, que a gente encontra, tem outras coisas. E por vezes a gente não sabe, aquilo é um objeto interessante, a gente não sabe muito bem o que fazer. Eu tenho um instrumento de trabalho que está presente em várias histórias minhas e que foi um presente que eu ganhei do meu marido. Ele tinha ido numa loja de ferramentas para comprar qualquer coisa e viu isso e falou: a Martina vai gostar desse presente. E veio com esse presente maravilhoso para mim. E esse presente é uma coisa que vai nos canos, que é isso daqui, que é o sifão, né? Que tem, eu não sei qual é o nome aqui em Portugal, mas é isso. Isso aqui é um instrumento mágico, fantástico. É lógico que isso daqui, depois que esteve muitos anos na sua pia, já tá meio nojento, você não tem vontade de usar, evidente. Esse aqui foi comprado como um presente pra mim e ele tava novinho, tá? Isso aqui é mágico, fantástico, maravilhoso. Primeiro que eu posso usar ele assim, com o palitinho. E transformar o meu reco-reco aqui numa banda maravilhosa. Aqui bem, um barulhinho bem tranquilo, né? Segundo, eu posso esticar ele e ele faz, ele faz um barulhão. Um barulhão. Incrível, maravilhoso. E ele também faz barulho quando guarda. Incrível, maravilhoso, tá? Só como esse instrumento já é um show, certo? Você também pode usar ele mais aberto aqui para fazer. Já é outro som totalmente diferente. Totalmente diferente dele pequenininho, certo? Como ele tem duas etapas aqui, a gente pode fazer assim. Uma parte eu vou tocar com ele pequenininho.
Então a gente já pode fazer aqui uma música só com esse elemento fantástico, maravilhoso. E outra coisa que é o grande sucesso, quem ouviu a história no sábado, escutou esse vento aqui, é o vento, o som que ele faz quando a gente gira. Certamente vocês já fizeram isso alguma vez. Quem ouviu a minha história no sábado passado vai poder cantar comigo. Vento, ventania, laiaraia, traz um bicho novo pra enfeitar esse lugar. Vento, ventania, laiaraia, traz um bicho novo pra enfeitar esse lugar. Isso aí, a Magda já sabe, o vento, ventania. Então, olha, isso aqui, gente, é simplesmente o máximo. É um dos meus instrumentos preferidos, tá? E uso muito e adoro, 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 adoro. E dependendo do tamanho do tubo, vai fazer sons diferentes. Então, é óbvio que vocês não vão ter isso, provavelmente, no lixo de casa. Mas eu tô falando que em algum momento, se tiverem a oportunidade de adquirir essa peça para usos recreativos e de brincadeira, é maravilhoso. É um instrumento musical muito bom, tá? Ok. Além disso, que isso aqui não foi uma invenção minha, e sim um uso interessante desse recurso. Tem um outro instrumento que eu fiz. Esse sim foi o próprio material que me deu essa ideia. Eu trabalho muito assim. Eu gosto de pegar, por exemplo, os lixos e ver o que aquele lixo me dá de ideia. E tem aqui umas formas de pizza. A gente gosta de comer pizza de vez em quando. E tem umas formas de pizza que são muito bonitinhas. E eu ficava olhando para aquela forma e falando, eu preciso fazer alguma coisa com essa forma de pizza. E então, juntando a forma de pizza com bolinhas de gude, eu fiz um instrumento musical. Que também tem várias variantes. Ele pode ser usado de forma intensa e muito barulhenta, e pode ser bem de levinho. E além do mais, ele ficou super bonitinho, porque a forma da pizza, ela é muito bonitinha. Tá? Então, assim, ele me deu trabalho, você não faz em 2 minutos, principalmente se for ter um manuseio de crianças pequenas. Eu fiz ele todo furado e costurado com uma linha que eu passei 2 vezes para poder ficar seguro para bebês manusearem. Mas se vocês forem usar, por exemplo, com crianças mais velhas um pouco, podem pegar as 2 formas, não precisam ser forma de pizza, podem ser 2 coisas que encaixem e te deem algum tipo de borda, ou criar soluções também, né? E usar o grampeador e passar uma fita em volta. É importante avisar para a criança, né, que tem ali o grampo, inclusive o ideal é fazer junto com a criança, se ela já tiver idade para isso. E pode usar outras coisas. A bola de gude funciona muito bem porque, além dela ser redonda, ela cria esse som que é quase de água. Funciona muito bem. E aí você vai experimentando, coloca uma quantidade de bolas e mexe. E aí, se você achar que está muito intenso, diminui a quantidade de bolinhas. Eu sei que assim, funciona muito, muito bem mesmo. Eu uso muito bolinha de gude também nessas garrafas que são com água. Faz um som mais forte, mais grave, dentro de um objeto que às vezes não tem um som tão marcante, tá? Então esse instrumento aqui é uma invencionice minha, que daqui a pouco eu vou ter que restaurar, por exemplo, usar outro tampo, porque ele já tem uns 2 anos e o bichinho, coitado, já passou por uns bons sufocos. Então é isso, são materiais que duram até bastante, mas que depois de um tempo é interessante, de repente, renová-los, tá vendo? Eles já estão começando a ficar um pouco
marcadinhos e tal, mas ainda tem muito som pela frente. Bom, dos instrumentos que eu criei com sucata, são esses. Recentemente, eu fiz um instrumento com sementes, que é essa daqui, que além de ser super bonita, dá pra furar no meio com uma furadeira, alguma coisa assim, ou com um prego, e amarrei ela nesse pau. Então ela faz bastante som. Agora, ela vai soltando semente no processo. Acabei de sujar aqui minha mesa toda. Ela solta as sementinhas do eucalipto no processo. Essa é mais uma ideia. Não acho que seja uma coisa tão fácil de fazer. Mas, já que eu tô falando de instrumentos, achei bom mostrar. Agora, o que eu ia sugerir era que vocês pegassem os lixinhos que tem aí em casa e revelassem aqui pra mim. Eu peguei o lixo reciclado aqui de casa para mostrar para vocês algumas coisas que eu poderia transformar em instrumento. É lógico que todo esse processo é um processo de criatividade. Então, certamente coisas que eu não estou pensando, vocês vão pensar, vão ter ideias incríveis e vão transformar isso em instrumentos muito mais interessantes, até porque pode ter aí um músico me ouvindo que vai saber fazer coisas muito mais legais do que as que eu estou fazendo. Mas fica aqui como uma sensibilização, uma provocação para vocês se inspirarem e fazerem mais coisas, tá bom? Então, por exemplo, o que eu tenho muito aqui são esses sacos de arroz, de macarrão, sacos de lixos, assim, normal. Esses sacos eu jogo direto na reciclagem. Aqui tem o sistema de coleta seletiva, então eu sempre separo o lixo e jogo. Mas o que eu poderia fazer com esse saco? Tem uma ideia simples, que dá um som muito interessante e que não precisa de quase nada. Eu aqui no caso tenho um saquinho de pano, tenho certeza que vocês têm aí também algum saquinho, uma fronha, uma almofadinha, qualquer coisa. E o que vocês vão fazer? Pegar esses sacos, e podem ser de diferentes tipos de materiais também, não precisam ser só sacos plásticos. Podem ser sacos plásticos, pode ser jornal, diferentes coisas. Enfiar nesse saquinho aqui. E transformar em um instrumento, tá? Em sonorizar esse objeto. Eu botei no saquinho porque aí o tato fica bem mais agradável e eu consigo misturar diferentes tipos de saco na mesma bolsa, tá? Diferentes tipos de materiais no mesmo suporte. Então eu consigo transformar isso numa coisa mais interessante. É óbvio que você pode pegar o saquinho na hora da sua banda e usar ele sozinho. Outra coisa que eu sempre tenho no meu lixo é a caixa de ovo. Aqui eu já tinha explicado no outro vídeo, essa metade de uma caixa. O que é legal porque transforma o objeto mais fácil de pegar do que uma caixa grande de ovo, tá? E aqui você tem esses espacinhos. Então, por exemplo, nesses espaços você pode colocar sementes ou coisas maiores que façam um barulho, até as bolas de gude, por exemplo, e experimentar como é que isso funciona. Eu tenho aqui outras bolas de gude. Então, eu vou botar aqui as bolinhas de gude pra ver que som que vai fazer, tá? Bastante barulho, né? Já temos aí um instrumento barulhento. E aqui eu tô pegando o lixo tal qual tá, sequinho, limpinho, como sempre tem que estar. O lixo reciclado tem que estar sempre seco e limpo. E usando. Mas imagina, você pode enfeitar isso aqui, pintar, colar uma série de coisas. Se você não tiver tinta, você pode usar uma fita adesiva e colocar retalhos de papel, recortar o jornal e fazer uma arte com os seus instrumentos. Pode usar o que tiver na sua cabeça, o que tiver na sua casa.
não tem regra. Mas mesmo se você usar nada, só pegando e colocando as coisinhas aqui, olha, uma ótima ideia. Eu pegando tampinhas também, pode colocar, rolha, o que vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa, vocês podem ir botando aqui, tá? Outra coisa que tem aqui em casa, potinho plástico. Também super fácil de transformar isso aqui no chocalho. O conceito a gente já entendeu, né? Enfia o negócio aqui dentro e usa. Mas também podemos usar para fazer um som. E o que mais? Vocês têm alguma ideia de que a gente poderia usar para fazer isso? Não tem som de concha de fundo do mar. Não sei. Me deem uma ideia para usar. Isso aqui que não seja nem o chocalho, nem batuque. Eu não consigo pensar agora. Outra coisa interessante que todos temos. Bom, nem todos, né? Porque pelo visto a corrida para o papel higiênico está sendo uma aventura. É o rolinho de papel higiênico. Que se pode fazer um sinfim de coisas musicais, não musicais, de todos os tipos, tá? Mas musicalmente falando, podemos fazer uma brincadeira musical, como se fosse um xilofone. Pintar, por exemplo, de cada um dos rolinhos de uma cor, tá? Tentar colar eles juntos, fazer um suporte e fazer uma brincadeira de caçar as cores. Então a gente pode ter uma mãozinha, alguma coisa aqui, que quando a gente encosta tem que todo mundo correndo buscar a cor. E além de ser sonoro, vira uma brincadeira de pique-pega das cores. Fica aí uma ideia. Tive essa ideia hoje enquanto estava preparando aqui os materiais. E também dá para transformar em um chocalhinho ou em um tambor. Eu aqui peguei a embalagem que eu tinha do chá, que eu tô tomando muito chá, e então eu peguei essa embalagem aqui do lixo mesmo e fiz a tampinha pro rolo, tá? Fiz a tampinha aqui, prendi com a fita. Isso aqui me serve de tambor. Um tambor bem bom, que dá pra tocar com palito, mas dá pra usar também o dedo. E se eu botar outra parte daqui, a outra tampinha, que eu fiz de um jeito bem simples, peguei, botei isso aqui em cima da embalagem do chá, marquei com a caneta, tá? Com a canetinha, e cortei com uma folga de espaço. Por que essa folga de espaço? Que é para eu poder dobrar para baixo. Então, eu cortei depois em 4, mas poderia ser em mais. Fechei e passei a fita. Muito simples, sem nenhuma técnica, nada fascinante isso aqui, tá? Então, eu posso usar isso aqui de instrumento de percussão ou posso colocar um chocalhinho, né, coisinhas dentro e também usar como chocalho, que é o conceito igual a todos esses, só que como é o papel, o som vai ficar diferente, é uma textura diferente, tá? Outra coisa que eu tenho aqui no lixo, que eu acho que vai ficar um instrumento interessante, são esses potinhos de vitamina C, porque eles são super resistentes, super fortes, já vem com a sílica, né, que é para manter a vitamina C sequinha aqui dentro, então já tem um pequeno som. E acho que poderíamos trabalhar, se vocês têm isso daqui também, ou outras coisas que sejam assim plásticos duros, dá para, por exemplo, colocar diferentes quantidades de chocalho e fazer uma percepção auditiva. Montessori trabalha muito com isso, tem as caixas de instrumentos, tem umas caixas que são com os instrumentos de madeira, por exemplo, uma caixa com 6 chocalhos, e eles todos têm sons diferentes. Então, a gente poderia fazer uma experiência de percepção dos sons com coisas que fossem exatamente igual, mas que tivessem quantidades de grãos diferentes. Então, acho que isso fica uma ideia bem interessante. Eu não fiz ainda, posso fazer aqui agora com vocês. O que vocês acham? Eu vou colocar aqui dentro o arroz, porque o arroz que eu já tenho de muitos anos, que ele tá aqui guardado para esse fim, é o meu arroz para instrumentos musicais. E ele já tem muito tempo. Ele venceu em 2018, então acho que não tem problema eu usar ele. Vou usar aqui um pouquinho desse arroz. E aqui vou botar um pouquinho mais.
Muito bem. É isso. Tá mais ou menos um na metade e o outro tá até o topo. Vamos ver se esse aqui vai fechar. Fechou. E fechou. Vamos ver se fazem sons diferentes? Vocês perceberam uma diferença de som? Esse aqui, ele tem um som como se fosse mais rápido. Porque como tá mais vazio, ele faz tch-tch. Esse aqui faz tch-tch. Como se fosse um pouco mais lento. É difícil de perceber, mas o peso dele está muito diferente, dá pra perceber bastante. Então é interessante para trabalhar um pouco essa percepção. Outra coisa que é interessante de trabalhar são os metais. Eu aqui tô com pouca lata e as latas que eu tenho não estão exatamente próprias para ficar manuseando. Mas se vocês tiverem uma lata, por exemplo, de Nescau ou uma lata de leite em pó, coisas assim que já são de manuseio assim mais fácil, pode-se fazer, além dos tambores, um sino. Botar alguma coisa lá dentro que balance quando você toca e aquilo vai fazer como se fosse um sino, tá? Dentro do que eu tava pensando, acho que é essa a proposta da oficina, dar mais uma sensibilização para vocês perceberem coisas que vocês podem fazer. Existem muitas outras opções, todas com material reciclado, tá? E aí é uma questão de vocês verem em casa o que vocês têm. E aí eu queria propor para vocês uma ideia, um dever de casa, tá? Que vocês podem propor para as crianças. A ideia é construir um instrumento, como os que a gente fez, ou pegar e se apropriar de alguma coisa que faça som, como eu me apropriei desse daqui, tá? E fazer a partir disso uma narrativa, ou seja, eu posso pegar esse instrumento e contar alguma parte da minha história com esse instrumento. Como eu usei esse daqui para falar do vento. Você pode pegar o seu instrumento para falar de alguma coisa que acontece numa história ou cantar uma música com aquele instrumento. E pode me mandar esse vídeo que eu quero muito ver as criações de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agora tenho que botar o que é lixo no lixo, guardar as bagunças que eu fiz aqui. Não sei se vocês fizeram algum instrumento enquanto estavam ouvindo a live. Espero que tenha sido inspirador e produtivo e que vocês, a partir de agora, tenham um momento para fazer música em família, para fazer bastante barulho, bastante bagunça em casa e cantar, gritar, fazer som, porque a gente tá precisando disso, botar essa energia pra fora, tá? Vai ficar tudo bem, a gente vai passar por isso juntos, vamos passar por isso com muita alegria, com muita criatividade, com muito amor, tá? Quero mandar um beijo para as crianças que eu sei que estavam ouvindo e que estão ouvindo, o Heitor, o Tetel, o Caio... não sei que mais criança que tá ouvindo aí, mas quero dizer pra Sofia que vai ficar tudo bem, tá? Que a gente vai passar por isso e que é importante estar juntos e brincar e usar a criatividade. Brincar muito, tá bom? Então fica aí o dever de casa pra vocês, fazerem os instrumentos e me mandarem aí as criações de vocês com a história ou a música que vocês estiverem cantando, tá? Então, um beijo grande, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, espero vocês no sábado para ouvir a história dos segredos da sereia. E até lá, fiquem todos bem e tenham um ótimo dia. Beijo, 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 beijo!